No Vale do Paraíba, onde o rio faz uma curva redonda, existe uma cidade e uma usina. Foram feitas uma para a outra. A usina para industrializar o país, a cidade para ser o lar de seus operários. Durante décadas simbolizaram progresso e paz social. Hoje, seus nomes evocam crise e conflito. A usina está doente. Se ela morrer, morre também a cidade, que embora nunca tenha sido de seus operários, é a única que temos para viver. É fundamental aqui para o povo de Volta Redonda. Sem a siderúrgica, eu acho que fica bastante difícil para nós sobrevivermos. Sem ela eu não vivo. Então eu acho que ela tem que estar aqui porque todos nós vivemos dela. Tomara que ela continue progredindo, né? Porque eu acho que o futuro do Brasil está aqui mesmo. Se ela acabar, acaba Volta Redonda. Eu tinha 18 anos em 1944 quando cheguei em Volta Redonda. Não tinha a menor ideia do que fosse uma siderúrgica e me espantei com aquela cidade que mais parecia uma colmeia. E fizeram exames, jogaram minha roupa fora, me deram um uniforme e disseram que de agora em diante eu era membro da família siderúrgica. Disseram que tratariam bem de mim se eu fosse um trabalhador obediente, responsável e disciplinado. E eu acreditei. Getúlio Vargas vence os descrentes. Constrói Volta Redonda, o marco definitivo da ação econômica do Brasil. A CSN foi o preço que os americanos pagaram para o Brasil entrar na guerra contra a Alemanha. Getúlio foi sempre um grande negociador e a proposta de Tio Sam era irresistível. Um crédito de 200 milhões de dólares e assistência técnica em troca da instalação durante a guerra de bases militares norte-americanas no Nordeste. Em 1942, a CSN começou a ser construída e 4 anos depois começou a produzir aço. O Godin, quando me via, dizia: o maior erro que você praticou foi ter feito Volta Redonda. O Brasil não é país para a indústria siderúrgica, é para a agricultura e indústria de tecido, mas nunca metalurgia. Isso é para povos brancos. Godin. O Macedo diz isso agora, mas eu me lembro dele na época perguntando como transformar alguém semi-analfabeto, vindo das massas rurais, em operário capaz de servir e operar modernos equipamentos industriais. Eu vim visitar um tio aqui na Getulente, no ramal de Angra dos Reis, né? Deliberamos a passar em Volta Redonda e visitar uns velhos amigos, que eram conterrâneos e vizinhos nossos, né? Passando aí, eles não deixaram a gente ir embora. E fez questão de a gente ficar mais uns dias e mais uns dias. Esses uns dias arranjou serviço pra gente. Trabalhei 4 anos e meio na construção civil. No início, que estava fracassando as obras, a companhia querendo iniciar a operação, qual ela fichava operadores de máquinas para funcionar a usina, né? Já estava em plena para ser inaugurada. Então dispensava a equipe de construção. E não fiquei muito chateado, porque eu ouvia falar que eram locais muito perigosos, caloria, lugar de astros, né? E era fazer turno. A gente não era adaptado a esse sistema de trabalho também, de fazer turno, né? Era acostumado a trabalhar de dia, trabalhar com turno, a gente não estava acostumado com isso. Então não fiquei chateado. Nogueira sempre foi um nó cego.
Mas muita gente da roça, assim como eu, virou peça de máquina. E dessa transformação surgimos nós, os arigós. Gente como o passarinho do mato que arribou um dia e nunca mais voltou. Brasil, volta redonda é teu formoso grito. Era a nossa canção no 1º de maio. Que jeito! Éramos soldados do aço. Mesmo com o calo doendo, a gente marchava como parte da família brasileira, protegida pelo nosso pai, Getúlio Vargas. Ele era o presidente da República e deixou bons recursos para os operários, né? E muitas leis que estão sendo executadas até datas presentes. E eu admiro ainda, apesar que já tantos anos ele faltou, né? Mas eu ainda admiro, aguardo com estímulo. Quanto vida eu estiver, eu pretendo guardar a fotografia de Getúlio Vargas. O Nogueira vai morrer acreditando no GG. Eu percebi a tempo. Operários domados estendendo a mão para seu domador. Porque nós vamos de encontro ao inesperado. Para isso, temos que estar coeso, sabendo o que queremos. Por favor, a Cecília é mãe ou é madrasta? Quem sabe mãe, né? Madrasta. Uma péssima madrasta. Gosta de castigar os filhinhos dela, coitado. É mãe. Madrasta. É mãe. Já foi o tempo que você era mãe. É considerada como mãe ainda. Eu nem sei o que dizer. É madrasta, né? Tá feia a coisa. Tá brabo. Atualmente a gente está numa situação muito crítica aqui dentro, né? Vem demissão, se os companheiros não estiverem preparados, vai ser demitido mesmo. Agora nós temos que estar preparados, companheiro. Preparar é unir os companheiros. Vir para a Assembleia, vir para as discussões, participar das reuniões. Temos que fazer isso, já demonstramos isso várias vezes. Em novembro do ano passado, retrasado, nós mostramos isso. E podemos mostrar muito mais. Não adianta nos ameaçar. Não adianta nos ameaçar. Hoje muita gente acha que não, mas até por volta dos anos 50 ninguém duvidava. Ela era mãe mesmo. A CSN dava hospital, dava leite, dava escola, dava casa. Se o cano d'água furasse, a CSN mandava consertar. Eles precisavam atrair mão de obra para a usina. E por outro lado, acho que já começavam a pensar na história de que é dando que se recebe. Agora, se o filhinho não fosse bem comportado... Bom, os alojamentos tinha gente de toda parte do Brasil, né? Aliás, do mundo. E tinha bons elementos e maus elementos, né? A polícia tem que reagir um pouco, né? Porque tinha elementos rebeldes aí. Então eu havia o local de exemplar os mal disciplinados, né? Que tratava-se de núcleo 100. Tinha a polícia especial e tinha a guarda comum da CSN. Ali levava para lá, deixava de castigo, precisasse apanhar, apanhava. E dava o castigo que fosse necessário. Né? Olha aí o chinelinho da mamãe. Mas naquele tempo ainda estava bom. Depois que essa tarefa passou para o Exército, foi bem pior. Na greve de 1988, eles deixaram 3 dos nossos no chão. Só para provar. No início dos anos 60, a CSN começou a mudar. Fixada a mão de obra no local, não havia mais por que manter todos os benefícios. As casas, por exemplo, foram escasseando. Começaram as lutas. Passamos a exigir como direito tudo aquilo que para a empresa era apenas doação. Já em 1956, impedimos uma intervenção no sindicato, decretada por causa de uma greve em Barra Mansa. E 7 anos depois, a oposição, encabeçada pelo Lima Neto, venceu as eleições sindicais. Tivemos nossa primeira campanha salarial de verdade. Nós reivindicávamos na época um aumento de 50% de salário e havendo um movimento de preparação no caso de, se fosse necessário, irmos à greve. E chegando ao Rio para discutir com a Companhia Siderúrgica Nacional as reivindicações, e tivemos a surpresa dela nos negar, oferecia um aumento de 34%, o que nos obrigaria
a tomar uma posição de greve, que era um fato inédito na companhia, exatamente na gestão do companheiro Lima Neto. Aí suspendemos as negociações com a empresa e rumamos a Petrópolis, onde se encontrava a Sua Excelência o Presidente da República, o João Goulart. E lá, depois de algumas horas de discussão sobre todos os itens de reivindicação, a Sua Excelência fez um apelo patético àquele grupo de operários que se encontrava na mesa em sua companhia, para que nós, na Assembleia, defendêssemos o aumento que ele poderia conceder um máximo de 45%. Isto porque o governo dele, segundo palavras que vários companheiros ainda estão vivos aí, são testemunhas, que o governo dele não aguentaria uma greve em Volta Redonda. Porque se tal acontecesse, o governo dele caía. Isto em janeiro de 64. Dever de consciência, se não dissesse esse esforço extraordinário que realizamos, ao lado do sofrimento também extraordinário que passa o povo brasileiro, jamais atingirá os seus grandes objetivos. Acordei de manhã e vim para o trabalho normalmente. Quando eu cheguei na portaria, por volta de 6h25, quer dizer, eu fui informado que estava havendo um reboliço, havendo uma tentativa de golpe no governo João Goulart. Os militares já estavam lá e o que eles diziam pra gente era o seguinte: quem quiser trabalhar, pode entrar para trabalhar. Quem não quiser trabalhar, pode voltar para casa. É isso que eles diziam. O que ocorreu naquele dia, pelo menos no departamento que eu trabalhava, que é a coqueria, é que a gente acabou não trabalhando realmente aquele dia. A gente ficou o dia todo conversando com os companheiros, o que estava acontecendo, e a gente decidiu ir para o sindicato. Chegamos, desembarcamos no começo da Amaral Peixoto, aí lá já estava também a tropa de choque do Exército, e quando a gente chegou, quer dizer, tinha um cordão de companheiros com bandeiras do Brasil protegendo o sindicato. A gente chegando lá, a gente até naquela visão de resistência mesmo, que a gente achava, a gente confiava que o primeiro exército estava com o governo e que então o Estado do Rio iria resistir e que o sindicato teria condições de resistir. E quando chegou por volta de 19 horas, o comandante veio cá na frente mais uma vez, numa última tentativa, e como não convenceu os operários, ele voltou e deu voz de comando para a tropa avançar. E aí foi um massacre mesmo, assim, os caras vinham com baioneta e espetar, não respeitaram a bandeira nacional. E com meia hora eles tomaram o sindicato. E no outro dia retornamos ao trabalho normalmente. E ao chegar no trabalho, quer dizer, a situação tinha mudado completamente. Quer dizer, a repressão violenta, o encarregado chegando e dizendo mesmo: agora a gente quer ver como é que vocês vão fazer. Vocês não têm mais sindicato e agora quem manda é os militares, somos nós. O Dia do Trabalho é celebrado em todo o país com festividades cívicas e recreativas que assinalam a libertação do trabalhador brasileiro do regime de demagogia e mistificação a que estava submetido.
Estas cenas nos mostram operários e suas famílias embarcando em navios na marinha para um passeio pelas águas da Guanabara. A alegria das crianças e o contentamento dos seus pais traduzem uma nova era da democracia brasileira, autêntica e livre, renascida com a Revolução de Abril. Foi um 1º de maio de significação diferente, que acendeu novas esperanças no espírito e na vocação para o progresso do povo brasileiro. Uns foram presos no mesmo dia, como o companheiro Lima Neto. Outros saíram fora de Volta Redonda, se apresentaram posteriormente, como é o meu caso. Tivemos presos por mais de 100 dias. E após a nossa soltura, nós fomos punidos pelo AI-1, que deu a punição para 2 companheiros, que eram o Lima Neto e o Zé Bonifácio, punição de demissão do quadro da Siderúrgica Nacional. E nós fomos aposentados pelo AI-1. E foi o que aconteceu. Lamentavelmente, a perseguição chegou a esse ponto. A mesquinhez dos homens que dirigiam a siderúrgica na época da Revolução, na época das perseguições aí, e por que não dizer, absurdos cometidos contra os operários, que foram os redentores, os salvadores da pátria que fizeram isso, tá? Testemunhei o sofrimento e as torturas causadas em cima dos operários de Volta Redonda, logo com o AI-5. Prisões arbitrárias porque o regime era arbitrário. Não havia defesa porque ninguém assumia as causas. E foram os operários torturados e proibidos de se expressar e de se defenderem. Foi um tempo realmente de terror em cima dos operários da Companhia Siderúrgica Nacional. E a resposta da Igreja diante deste desafio foi denunciar publicamente, em todas as celebrações e pelos recursos que tinha, as arbitrariedades e as torturas praticadas dentro do batalhão. Ficaram mais ainda irritados diante das denúncias da Igreja e fizeram processo contra o bispo diocesano. E em 1969, em outubro, eu vim aqui a este prédio responder ao inquérito instaurado pelo general Tasso Vilar, que era o comandante do BIB na ocasião. E aqui respondi um inquérito de 21 horas em 2 dias de interrogatório, não tanto sobre as questões operárias, mas sim sobre as atividades da igreja, pois sua finalidade era afastar o bispo da área que apoiava os operários da Companhia Siderúrgica. Depois da primeira convocação, eu decidi não mais comparecer. E nesse ínterim eu tive a oportunidade de me apresentar ao 2º Batalhão de Infantaria Blindada aqui em Barra Mansa para me considerarem também como prisioneiro juntamente com aqueles prisioneiros que trabalharam comigo. E diante disso eu me detive no quartel até que eles soltassem os prisioneiros. Prenderam Rosalice Fernandes do partido de oposição, o MDB, na véspera do 1º de maio de 76, quando panfletava contra a visita de Geisel à cidade. A gente não era mais soldado do aço, mas tinha que continuar marchando, agora para um general. Dia do trabalho, dia de festa.
milhares de torcedores acorrem ao estádio de Volta Redonda. Uma cidade jovem que espelha com seu entusiasmo o Brasil jovem, que ama o trabalho e sabe que tem direito ao lazer. Todo 1º de maio, mas todo, estava aqui o Flamengo com Zico e companhia, né? E justamente nesse de 76, esse ficou na história particularmente, porque ele deu uma camisa de presente pro Geisel. Eu acho que é por isso que o Collor deu pro Zico agora uma camisa de presente na... Zico, do Flamengo, faz doação da camisa número 10 para ser leiloada por dona Lucy Geisel, ganhando o abraço do presidente. Mas de lá pra cá, a Volta Redonda mudou bastante, né? A gente, aqui mesmo nesse estádio, em 85, nós fizemos um chopp dos metalúrgicos chamado Chopp da Vitória. Isso aqui ficou lotado, já começou a lotar com a gente, né? E além mesmo desse estádio aqui já ter servido de palco já para o movimento de Volta Redonda, também o próprio Estado Central, que em 88, na greve de 88, no mesmo lugar onde o Geisel tinha estado lá sendo aplaudido, o representante maior da ditadura militar e da própria força militar no Brasil, né? Naquela época, ali naquele mesmo lugar, estava a peãozada inteira, a cidade inteira, mas aí era muito mais gente do que qualquer Geisel já viu aqui em Volta Redonda. Então, a gente vê Volta Redonda mudando quando os espaços que eram ocupados antes por aqueles que sempre dominaram e que sempre até impuseram sob a força os trabalhadores, a gente vê então que Volta Redonda mudou. A gente vê que Volta Redonda mudou quando esses espaços passaram a ser ocupados pelos trabalhadores de Volta Redonda, pelos trabalhadores da CSN, pela população de Volta Redonda. Volta Redonda foi considerada área de segurança nacional pela ditadura, perdendo o direito de eleger seu prefeito. Aqui a porrada começava na escola. Para você ter ideia, lá era um regime assim tão militar que a gente não podia entrar na escola com cabelo comprido, não podia entrar na escola com a camisa fora da calça, sapato tinha que andar sempre limpo, tá? E o funcionário antigo da CSN, como meu pai, que trabalhou 30 anos na CSN, ele sempre quis, todo funcionário antigo sempre quis que o filho dele estudasse na escola técnica. É um orgulho para ele que o filho dele estudasse na escola técnica. Da escola técnica entrar direto para a CSN, tá? Onde eu estudei, fiz meu 1º ano, 2º, fiz o meu ginásio, né? Mas nossa sorte é que mesmo cercada pelo Rio Paraíba, Volta Redonda não é uma ilha. As ideias subversivas, como os direitos dos trabalhadores, acabaram chegando aqui também. Em 77, veio o problema que a empresa, pela primeira vez, né, dado a situação cultural do arroxo, da política econômica da ditadura militar, a empresa tem que fazer uma pesquisa na categoria para saber se concordava, porque a campanha salarial era apenas uma pesquisa dentro da empresa. Ela oferecia tanto, o sindicato falava que era isso, botava um boletim, ninguém ia à conta, estava aprovado o acordo coletivo. Em 77, a empresa mesmo sentiu que os trabalhadores teriam dificuldade de aceitar. Então, o sindicato colocou uma pesquisa dentro da empresa. E foi o primeiro ano, né, foi a primeira manifestação dos trabalhadores, o primeiro rompimento dos trabalhadores com essa empresa. Foi quando todos, num calado, eu me lembro, eu votei nessa época, a gente tinha medo de comentar com o outro e deu 80% não à empresa. Os tempos da mãe CSN tinham acabado. Dentro da usina era só arroxo, o sindicato não fazia nada. Resolvemos correr atrás do prejuízo. Foi nessa ocasião que foi conquistado. A CSN negociou e aceitou a implantar o turno 6x2, que não é o turno de 6 horas, é o turno 6x2, porque é uma lei antiga que não se aplicava. O trabalhador faz 3 turnos e folga um dia só. Então passava, a partir dessa negociação, de trabalhar 6 dias e folgar 2. Né? Foi uma grande conquista.
Não era suficiente. Formamos oposição e ganhamos as eleições. Na cabeça estava o Juarez, um peão bom lá da Cearia. Eu lembro aos companheiros que nós tomamos a sindicato em 83 e uma coisa que a gente tinha cuidado de não colocar a palavra greve. A palavra greve a ditadura conseguiu colocar para os trabalhadores de Volta Redonda um palavrão, uma coisa muito perigosa. Então podia se falar de tudo. Falar de greve, a palavra greve é uma coisa que não era muito aceita no conjunto da categoria. E tomando posse em 73, aí começamos a trabalhar o interno da fábrica. Não tinha refeitório, não tinha banheiro decente, faltava muita coisa. A repressão muito forte, a própria corrupção muito forte ainda. E começamos a combater tudo isso no dia a dia e junto com os companheiros. Né? A distribuição do boletim era feita internamente pelos próprios ativistas, a própria direção do sindicato não entrava na empresa, era proibido de entrar. E daí a 9 meses nós faríamos a greve histórica. Depois de 40 anos da existência da empresa, a gente faz a primeira greve com a participação maciça de todos os trabalhadores e de toda a cidade. Naquele dia, a cidade levantou mais cedo, acortada pelo silêncio. Pela primeira vez em 4 décadas, não se trabalhava na cidade do trabalho. Rompera-se a ordem na cidade onde a ordem era tudo. Eles querem espezinhar os metalúrgicos de Volta Redonda e suas famílias. Com a greve, Juarez retomou a tradição de Lima Neto. É certo que ele não foi o primeiro líder grevista da cidade. Antes dele teve Rubem Machado, da Construção Civil, que foi assassinado. Mas na Cidade do Aço, a greve da CSN é que estava fadada a fazer história. Volta Redonda era chamada uma cidade apeãozada, se sentia como carneiros. E Juarez teve a capacidade de aglutinar essa peãozada. E romper, juntamente com a peãozada, romper esse elo da mãe CSN, né? E mostrar que a CSN, na verdade, era uma empresa tão capitalista quanto as outras empresas, que tinha a função de produzir aço e que tinha uma direção tão exploradora quanto uma outra empresa da nossa região. As transformações têm que ser políticas. A vitória, a luta, companheiros. Vamos garantir a nossa unidade, vamos garantir a nossa organização. Vamos que vamos, os meus companheiros, vamos que vamos, organizando. Foi mesmo uma transformação. Aquela peãozada, até então acostumada a pedir bênção à CSN, rompendo suas amarras. Mas eu me pergunto, será que na cabeça do pessoal não ficou nada dos velhos tempos? Esse é o lado bom de Getúlio Vargas, não é? Implantou o CSN, esse colosso que é a Companhia Siderúrgica Nacional. Por outro lado, Getúlio Vargas, reafirmando a sua origem de classe, trouxe para o Brasil aquilo que tinha de pior no movimento sindical a nível internacional. Trouxe a Carta de Lavoro, a Carta de Mussolini, e dali, copiando o que tinha de mais de atraso no mundo, atrelou o movimento sindical brasileiro ao Estado, criando essa casta chamada pelego. Esse é o lado ruim de Getúlio Vargas, né? Mas em Volta Redonda, Getúlio Vargas é uma presença muito forte, muito marcante, né? O pessoal que veio para Volta Redonda em 1940, 40 e poucos, 50, tem muitas casas até hoje na guarda retrato de Getúlio Vargas pendurado na parede.
lá, vai ser muito cacete na orelha de peão aqui dentro. Vendo, né, um operário antigo da CSN, o operário de hoje ele é mais politizado. Ele não vê a CSN como os antigos viam a CSN como uma mãe, tá? Ele vê a CSN hoje como uma empresa comum, igual às outras. 4 anos depois, com o sindicato já afiliado à CUT, essa nova consciência teve a prova definitiva. Fomos à greve para garantir o direito aprovado pela nova Constituição. Jornada de 6 horas para quem trabalha em regime de turnos. A ocupação da Cearia, ela se deu no momento que a gente ficou sabendo que o Exército iria intervir. Aí a gente se preparou para o enfrentamento mesmo. A gente viu que ali a gente estava realmente cercado e nos preparamos para resistir até o final mesmo. De lá a gente estava observando os companheiros que estavam na linha de frente, que é o pessoal que estava nas passarelas. E dali a gente presenciou todo o combate que houve naquele período de 5 horas. Havia o tiroteio, no silêncio do tiroteio havia o revite. O companheiro Juarez chegou lá por volta de 4h30, 5 horas, colocou que tinha havido uma trégua, tinha havido uma negociação, houve alguma reação ainda no sentido de não aceitar a proposta, mas a votação foi por maioria sair, como foi, vocês viram, a saída da usina. E a sensação não foi uma sensação de derrota, né? Todo mundo encarou de frente os soldados que estavam perfilados, todo mundo encarou de frente, é lógico, com o rosto tampado, não para a questão do Exército, mas para a questão do Gestapo da CSN, né? Eu me senti ali, enquanto elemento do movimento, como assim, um dia de glória para mim. Durante a greve de novembro de 1988, a experiência de salvamento dos altos fornos da usina foi importante, muito importante para nós. Primeiro porque foi uma síntese de experiências anteriores das greves. Os trabalhadores sempre adotaram o seguinte critério: a greve é uma forma da gente reivindicar, mas também de manter o patrimônio. Nós temos que cuidar do patrimônio brasileiro, do patrimônio do povo brasileiro. De tal maneira que durante a greve de 88, então, nós nos preocupamos. A empresa tomou uma atitude errada em que os altos fornos corriam perigo. Os trabalhadores se sensibilizaram, juntaram equipes técnicas, levamos para a Assembleia essa preocupação, onde os trabalhadores, então, decidiram em Assembleia que entrariam para a fábrica
para tentar salvar o Alto Forno. Ao mesmo tempo, nós negociamos, já que é uma experiência de gestão operária durante o período de greve, uma experiência que os trabalhadores conhecem a fábrica, conhecem o que estão fazendo, sabem da importância do que estão fazendo. Também negociamos junto à empresa que os trabalhadores do serviço burocrático, do escritório principal da empresa, saíssem do serviço em virtude da gente poder entrar para a empresa e salvar o equipamento. A greve durou 16 dias e foi vitoriosa, graças ao apoio da população. Arrancamos a jornada de 6 horas, a readmissão dos demitidos e um pouco da grana que nos deviam. Mas no rastro ficaram 3 operários assassinados pelo Exército: William, Barroso e Valmir. Em memória de William, Barroso e Valmir, a nossa luta vai continuar. Eles fazem o que querem, são intransigentes, eles estão com poder. A nossa única arma é o direito de crer, sabe Deus por quê. Se a gente quer dialogar, eles mandam o exército pra negociar. Em Volta Redonda a coisa ficou feia, eles mandaram matar. Mas nem por isso nós vamos parar de lutar. Em memória de William, Barroso e Valmir, a nossa luta vai continuar. Prefeito de Volta Redonda, cara. Poucos dias depois do fim da greve, a cidade deu troco à intervenção militar, elegendo Juarez para prefeito. O Exército respondeu à cidade nomeando o comandante da invasão para o Estado-Maior do Comando Leste. Você entrava no gabinete de um secretário do Juarez, era todo mundo de manga de camisa e lotado de peão, aquela prefeitura, aquilo era tava uma beleza. Para peãozar tava uma beleza, a burguesia e a classe e a direita morrendo de ódio. 51 dias depois da posse, Juarez morreu ou foi morto num acidente de carro mais do que suspeito. No dia 2 de maio de 89, a direita explodiu o memorial construído em homenagem aos mortos da greve. No dia seguinte, explodiu num acidente o Alto Forno 3, matando mais 2 companheiros. O mundo parecia virado de cabeça para baixo. Porém, de uma coisa estamos certos: Volta Redonda não voltará a ser a cidade sonhada por burocratas e militares. A cidade modelo do operariado padrão, obediente, preocupado tão somente em produzir e defensor do Estado. Acabou para sempre. Para nós, trabalhadores, ficam os novos desafios. Volta Redonda hoje, ela não tem um projeto do peão, ela não tem um projeto da burguesia, não tem um projeto sendo elaborado da burguesia, não tem um projeto da classe média, não tem um projeto de nada. Porque pela primeira vez em Volta Redonda, tem uma administração municipal que não privilegiou nem o centro e nem a periferia. Quer dizer, a cidade está toda abandonada, quer dizer, parou, parece que colocou uma vírgula, vamos esperar ver o que acontece. Então Volta Redonda está um vazio, tanto um vazio político-administrativo. Quer dizer, não um vazio político, essa cidade aqui, ela é efervescente na política, né? Na política do dia a dia. Mas a política administrativa criou um vazio com a morte do Juarez tremendo. Isso aí foi muito... A morte do Juarez, enfim, foi uma verdadeira lambança, né? É bem verdade que sofremos duros golpes e temos a impressão de uma caminhada interrompida. Mas sentimos dentro da gente a força de uma história que ainda não terminou.
administrativa, envolvendo afastamento de maus funcionários, fechamento de ministérios, autarquias e empresas públicas. A contagem regressiva já começou. A privatização da CSN, anunciada pelo novo governo, ameaça tanto os metalúrgicos quanto o povo da cidade. A CSN criou um mundo aqui em Volta Redonda. É o destino deste mundo que está em debate. Mas a CSN só tem jeito de moralizar se você privatizar, cara. Eu, particularmente, sou contra, tá? Não acho que não tem nada a ver nem para a cidade, nem para o país. Eu acho que determinadas áreas têm que ficar sob controle do Estado. Agora, porra, não tem condição de qualquer Zé Mané da CSN tá ganhando o salário que tem. Muita gente que tem um cargo bom na CSN tá ganhando o carro que tem. E a CSN operar com a quantidade de funcionários que opera, sendo que pode operar com menos e dar um lucro muito maior do que dá. O sindicato ele vem atuando, tentando realmente fazer um movimento junto aos metalúrgicos, no sentido de que não se privatize a siderúrgica, né? Pelo menos tem um boato em Rio Grande que vai privatizar a siderúrgica. Eu acredito que não, né? Acredito que esse presidente não terá essa coragem de privatizar a siderúrgica, porque nós vivemos em função dessa siderúrgica, né? O problema que acontece agora é que o governo brasileiro e as elites que compõem esse país tentam jogar para a opinião pública que a salvação é a privatização. Quando, na verdade, por exemplo, a CSN, uma das empresas do Grupo Siderbras, na verdade, sofre um problema causado pelo próprio governo e pelas próprias elites. É um problema causado pelos juros altíssimos dos planos que foram lançados durante a Nova República e também pela contenção do preço do aço e pela falta de democracia na própria gestão da empresa. A sociedade não tem qualquer controle sobre o que ocorre dentro da empresa. Nesse sentido, o que nós estamos fazendo? É necessário primeiro esclarecer os trabalhadores, esclarecer a opinião pública e reconhecer que Volta Redonda sozinho, os metalúrgicos de Volta Redonda sozinhos, não serão capazes, serão uma pedra fundamental, mas não serão capazes para resolver esse problema. Não há uma solução de ilha, como Volta Redonda ilha, mas há uma solução do Brasil todo se movendo, os trabalhadores e a população, contra essa medida de privatização do governo e das elites que compõem esse governo. No momento, nossos sonhos se resumem a lutar pela sobrevivência. Impedir a privatização da CSN tem esse significado para nós. A privatização da CSN significa arrochar mais ainda. Quer dizer, uma empresa que é o tamanho maior da cidade, sem compromisso nenhum com a cidade. Nós não acreditamos na privatização da CSN. Não acreditamos, não simplesmente porque eles não terão vontade de privatizar. Nós não acreditamos porque nós vamos lutar até o fim. Nós acreditamos, quer dizer, acreditamos em nós mesmos. Nós vamos brigar contra a privatização da CSN, porque ela é um patrimônio nosso, é suor e sangue dessa história dos trabalhadores da construir a CSN, que trabalham na escavação sem máquina, perderam sua vida, se envelheceram aí dentro, tem seus filhos, seus netos aí dentro, né? Tem esse lado afetivo, e mais que isso, é uma questão de vida e morte para a população. O povo conta muito com os trabalhadores, os metalúrgicos, os empreiteiros, né? As categorias que trabalham em torno da empresa. Tanto é que em todas as greves que a gente faz, tem o apoio da população. Meses depois, reinauguramos o memorial destruído pelas bombas. Vida nova que começa.
CSN, os operários da CSN, está passando até por um outro tipo de mutação. Entendeu? De mutação de nomes, de apelidos, essa coisa. Arigó, porque começou sendo Arigó. Porque é aquela história do pássaro, né? De uma ave de arribação que vem, vai e não para em lugar nenhum. Então, como os operários eram desse jeito, ficava aqui pouco tempo, então o nome vinha de longe, falava assim, chegou um Arigó. Quando veio a greve dos peões, em 1979, onde houve uma repressão muito grande, que morreu acho que 5 peões de empreiteira. Mas como aquela greve foi muito falada na cidade, depois veio a greve dos peões de São Bernardo, e foi o negócio, então, Volta Redonda, os peões, tanto da empreiteira como os arigós, começaram a se chamar de peão. Ei peão, e começou peão daqui, peão dali, peão daqui, peão dali, e virou peão, e hoje em dia passou. Quer dizer, Arigó é uma fase mais antiga, na época dos nossos pais, praticamente, da primeira geração. Peão é da segunda geração. E agora está vindo uma outra geração, que é a geração dos companheiros, que ninguém está se adendando para isso. Mas a peãozada na CSN já começa a chamar o companheiro fulano, o companheiro cicrano, o companheiro fulano, o companheiro cicrano. É evolução, é politização, essa coisa toda, é justamente, né? Evolução. Fica estruturado de um passarinho, virou um peão que muta em burro, e agora virou companheiro, pô. Olha, isso aí é evolução dos tempos. Tomara que Isaac tenha razão. É bom poder terminar nossa história desse jeito, falando de luta e de solidariedade. Por falar nisso, quem está contando essa história? Todos nós. Pedro, João, Maria, enfim, todos nós. Operários que constroem Volta Redonda.